que estão relacionados ao cumprimento das revelações em Daniel. O cumprimento das profecias em Daniel. Não estou dizendo que eles desprezam o livro de Daniel. Estou dizendo que eles deveriam dar mais ênfase ao livro de Daniel. Talvez deveriam fazer uma análise mais profunda sobre Daniel. Tá? Então, apenas uma observação minha. Talvez eles não tenham tido um entendimento mais favorecido por não terem tido mais atenção com o livro de Daniel, onde você tem essas profecias, o cumprimento delas de uma forma muito clara, muito óbvia em Cristo Jesus, anunciando os eventos que de fato ocorreram. Então veja, ao lado de Ezequiel e Zacarias. Seu texto é de fundamental importância para a compreensão dos acontecimentos futuros. O livro de Daniel está incluído na última seção do primeiro volume da Bíblia Sagrada, na classificação dos livros proféticos, ok? Na nossa, né? Está nessa subdivisão que herda, na verdade, da Septuaginta, que já é uma tradução para o grego. Então já é de uma herança grega, né? Que fez essa subdivisão e dividiu de uma forma diferenciada em relação a Taná. A classificação dos livros proféticos sendo dividida em duas partes. O capítulo de 1 a 6, escrito sacro, registrou inicialmente os acontecimentos históricos ocorridos em seu tempo, embora haja visões que se cumpriram no tempo futuro. A partir do capítulo 7 ao 12, vemos os registros das visões do profeta. Sobre a importância dos registros de Daniel para a escatologia, Walvoord, 2002, página 187, escreveu. Eu até li o livro de Walvoord. Não está perto aqui de mim. É o livro acerca das profecias. Não está aqui perto. Mas aqui na apostila diz o seguinte, página 31. O livro de Daniel, mais que qualquer outro do Antigo Testamento, revelou profecias muito específicas sobre o futuro. São detalhadas, tão detalhadas que aqueles para quem a profecia preditiva era... Tão detalhadas que aqueles para quem a profecia preditiva era impossível foram forçados a datar o referido texto assim. Para alguns era impossível, né? Então, para aqueles para quem foi datado era tão impossível que houvesse tanta precisão, nesse sentido, né? Era impossível que houvesse tanta precisão. Deixa eu me encontrar aqui de novo. Foram forçados a datar o referido texto depois dos eventos que ele predisse. Ou seja, era tão precisa a descrição que deu que para aqueles que não acreditavam, que julgavam ser impossível tal precisão, dataram o texto posteriormente aos eventos que ele havia profetizado. Então eles dataram tardiamente, posteriormente, né? Lançaram o livro para uma datação posterior. Pelo fato de tantas profecias de Daniel já se terem cumprido literalmente, a base substancial para crermos que as que ainda não se concretizaram também terão o mesmo cumprimento literal no tempo designado por Deus. Assim, esse livro é importante não apenas como uma chave para entender o passado, no que diz respeito ao controle soberano do Senhor sobre a história dos judeus e dos gentios, mas também como uma fonte de vislumbre quanto ao futuro, a fim de ajudar especialmente na compreensão do simbolismo utilizado em Apocalipse. Então você tem um sinergismo muito importante entre Daniel e João. Daniel no Antigo Testamento, João encerrando o Novo Testamento, fechando o Novo Testamento com Apocalipse, e a simbologia adotada em Daniel tem eco em Apocalipse. Você vê os 4 animais da visão de Daniel que surgem do mar revolto. Você vê a estátua com cabeça de ouro, tá? Todas aquelas subdivisões que também serão representativamente abordadas em Apocalipse, com aquela transição de reinos, tá? Babilônia, Medopérsia, Macedônia, Roma, tá? Até a divisão de Roma. Veja que a estátua tem 2 pernas de ferro e pés de ferro e barro. Então você tem algumas situações que podem ser vislumbres acerca de eventos futuros previstos já em Daniel, tá certo? De uma forma muito específica, tanto que assusta alguns intérpretes. Então você tem uma relação, um sinergismo muito forte entre Daniel e Apocalipse. Inclusive, texto que tem aí um dos textos mais importantes para nós
a 70ª semana, que é o que está em tela, né? 70 semanas são decretadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, até o Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? O líder, até que ungido, o líder venha, haverá 7 semanas. Olha aí o número 7 sendo empregado. Até o ungido, até o Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? O líder, até que ungido, o líder venha, haverá 7 semanas. Olha aí o número 7 sendo empregado de uma forma simbólica também, né? Aqui no texto de Daniel. 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Profecia cumprida também. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Daniel 9, versículos 24 a 27, a profecia das semanas de Daniel. Tá? Então você tem aí essa profecia importantíssima, que é uma base interpretativa fundamental para o futurismo, e é abordada de diferentes maneiras pelo pré-tribulacionismo, e principalmente pré- e pós-tribulacionismo abordam de forma bastante antagônica esses textos, né, de Daniel e a aplicação deles em relação ao Apocalipse. Já o mid-tribulacionismo, de certa forma, segue o pré-tribulacionismo com alguma modificação. É uma tentativa de conciliação, né, entre pré- e pós-tribulacionismo. A estátua de Nabucodonosor, eu até vou encontrar aqui para exemplificar de uma forma melhor, mais detalhada. Eu tenho aqui a descrição. Vamos encontrar aqui, vamos lá. Descrição aqui da estátua de Nabucodonosor e a sua aplicação para a escatologia. Você tem aqui a estátua de Nabucodonosor, tá? Essas duas revelações estão relacionadas ao mesmo contexto, mas foram dadas em situações diferentes. A estátua foi um sonho dado a Nabucodonosor que foi acometido de esquecimento. Por isso Deus deu a Daniel primeiro a revelação do sonho e depois a sua interpretação. Depois vieram as visões dos animais, ambos são revelações de Deus a Daniel, falando acerca das sucessões de impérios até a vinda de Cristo, ok? A cabeça de ouro da estátua equivale ao leão alado da visão de Daniel, que é a Babilônia. Peito e braços de prata equivale ao urso com 3 costelas na boca, e é a Medopécia, tá? O abdômen de bronze equivale ao leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e é a Grécia. Pernas e pés de ferro e barro. Então você tem as pernas de ferro, por exemplo, equivalendo ao Império Romano, que foi posteriormente dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então você tem essa divisão em 2 impérios romanos, tá? Roma do Oriente e Roma do Ocidente. Na época já de Constantino você verá essa realidade dessa divisão de Roma dessa maneira. Pés de ferro e barro, inclusive temos aqui algumas outras imagens ilustrativas relacionadas a isso. Acredito, tá certo? Alguns autores têm acreditado que pode estar relacionada a continuidade de existência e de influência do Império Romano, representado com o ferro na estátua de Nabucodonosor, ou o animal terrível, né, indescritível para Daniel, é Roma. E a Roma do passado, o Império Romano, mesmo tendo sido destruído, tendo entrado em colapso, a sua cultura e principalmente as suas leis, elas permeiam o estado da atualidade.
Então você tem a rigidez do ferro, que era o império, tá? E você tem a maleabilidade do barro, que é a democracia. O mundo ocidental fundado tanto em cima da legislação romana, da lex romana, mas também adotando princípios mais maleáveis, como a democracia. Então você tem aí o mundo ocidental com as suas características peculiares, que é essa herança romana do império, né, que era representado pelo ferro, permeando ainda esse novo estado, que agora tem características mais maleáveis, vislumbradas aí na democracia, tá? E ele então tem essa fusão de ferro e barro. E aí você tem inclusive a Rússia colocando-se como também uma herdeira dessa característica romana, né, como sendo a nova Roma, mas com a total rigidez, inflexibilidade do ferro, adotando uma postura mais rígida, né? A ditadura, um governo mais impositivo, tá certo? Um governo mais intransigente, né? Tanto a Rússia quanto a China, países que estão ligados a essa ideologia. Então você tem essa situação dessa convivência desses poderes que na verdade não se unem, não se fundem, ferro e barro, rigidez e maleabilidade. Você tem essa situação aí, conforme descrita, né, lá desde Apocalipse, mas que pode ser de certa forma visualizada hoje. Mas óbvio, tomando cuidado para não viajar muito nas especulações, é apenas uma possibilidade, tá? Mas você tem então a importância da simbologia dessa estátua, que ele vai começar a descrever aqui. A estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, relacionada à Babilônia, peito e braço de prata, relacionado à Medopécia, que é o império que sucedeu e que derrubou. Sendo então Ciro, tá certo? O conquistador, que veio a por fim, né, ao Império Babilônico, deu continuidade, e lá na época de Artaxerxes, né, depois de Dário, na época de Artaxerxes, você terá então o decreto assinado para a reconstrução de Jerusalém. E aí começa a contar aquele relógio, conforme estabelecido na 70ª semana de Daniel, 445 a.C., quando é assinado o decreto para a reconstrução da cidade, dos seus muros, ok? Então você tem a reconstrução de Jerusalém. O ventre e suas coxas de cobre, que é a Medopécia, um grande império, que é a Macedônia, tá? A Macedônia, o grande império de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que conquista rapidamente uma grande parcela dos territórios da época, tá certo? Conquista o mundo de uma forma muito ousada e muito rápida, e centraliza, tá certo? Grandes territórios, põe abaixo o que havia ali dentro do Egito, conquista aquela região. Primeiramente conquista a Grécia, né? Ele era do norte, da Macedônia, da região mais ao norte. Ele conquista primeiro a Grécia, o que há de mais central, mais importante, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. Ele conquista essa cidade, estabelece firma, né, seu reino, né, seu império sobre eles, e aí parte para a conquista rápida do Egito, do que havia ali, o resquício da Babilônia. A Medopécia, né, controla aquelas regiões, parte para as regiões mais ao oriente, estabelece nessas cidades as chamadas Alexandrias, que as cidades que eram propagadoras da cultura grega, e surge aí o chamado helenismo, né, que é essa fusão da cultura grega com uma certa influência de outras filosofias, outras ideias que estavam propagadas pelo mundo. Então fazendo essa fusão, né, entre essas ideias, produzindo o que pode ser chamado de helenismo, né? Então essa propagação da cultura grega pelo mundo. Então, você tem aí a grande influência do chamado ventre, tá certo? Ventre coxas de cobre, ou o leopardo de 4 asas. Inclusive você tem outras visões de Daniel relacionadas a isso ainda. Você tem o bode com um chifre e o carneiro com 2 chifres, né? Você tem esse bode que vem pairando sobre os ares e atinge o carneiro, mata. Aí você tem a queda da Medopécia, tá? Carneiro com 2 pontas, que é Medopécia, a união desses 2 povos, os medos e os persas, tá? Fazendo esse reino em conjunto. Então Medopécia,
Ele atinge então esse carneiro com duas pontas, que é morto, ou seja, é eliminado, é derrotado, e a ponta desse bode cai. Então essa ponta que cai pode ser uma representação muito importante da morte de Alexandre, que morre cedo, acredito que em 333 a.C. ele morre, e ele subdivide então a Macedônia em 4 imperadores. Então haverão 4 imperadores, haverá Cassandro, Lisímaco, tá? Ptolomeu e Seleuco. Então, para o contexto bíblico, é importante principalmente Ptolomeu e Seleuco. Cassandro é mais para a Grécia, Lisímaco para a região da Frígia, e Ptolomeu fica com a região egípcia, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco fica com a região ali da Síria, tá? Dominando ali a Babilônia. Mas tanto Ptolomeu quanto Seleucidas disputam a Palestina, o que será chamado Palestina, né? Disputam ali a região da Palestina, né? Onde está Israel. E aí, nessa disputa entre Ptolomeu e Seleucidas, é que haverá a ascensão de um dos grandes anticristos que perseguiu os judeus da época, o chamado Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes, também visto na visão de Daniel como a ponta pequena. Então você tem aí esse Antíoco IV Epifanes que tentará eliminar totalmente os judeus daquela região, tentará extirpar a religião daquele lugar, queimará Bíblias sagradas, impedirá a realização de culto, ele sacrificará uma porca no altar e vai besuntar tudo com excrementos misturados com sangue. Então ele vai contaminar, né, todo aquele local sagrado, que posteriormente, com a ascensão dos Macabeus, você tem aí nas Bíblias católicas o livro dos Macabeus, né? Não é um documento canônico, mas é um documento histórico importante. Então tem alguns conteúdos históricos, principalmente primeiro Macabeu, se não me engano. O segundo já é um tanto mais místico. Mas você tem aí o primeiro Macabeus com essa levantada histórica, né, de Judas Macabeu, que vai lutar contra essa dominação. Inclusive vai estabelecer um importante feriado que até hoje é bastante celebrado, que é o feriado de Hanukkah, tá? De Hanukkah. Então o feriado de Hanukkah é importante, é um feriado que celebra a purificação. Você tem o Purim e Hanukkah, eu estou um pouco confuso entre os dois, mas eu acho que é o Hanukkah que celebra essa purificação do templo, né, devido a essa levantada dos Macabeus contra essa influência dos Seleucidas, tá? Então você tem todo esse contexto aí dentro da influência do que é chamado aqui ventre e coxas de cobre, que é o mesmo que o leopardo de 4 asas, representações do Império da Macedônia. As pernas de ferro, tá? As pernas de ferro, pés de ferro e barro. Pernas de ferro e pés de ferro e barro. Chegamos à 4ª sessão, estamos na página 34. Leia aí junto comigo na página 34 da sua apostila. Chegamos à 4ª sessão do simbolismo da estátua do sonho de Nabucodonosor. Neste quadro, temos as pernas e os pés representando o 4º Império Mundial, o maior de todos os demais, o Império Romano, que liga os demais impérios ao tempo do fim. Portanto, concentremos maior atenção aos detalhes produzidos pela profecia. O fato de ser inicialmente de ferro, como a própria profecia indica, um metal extremamente forte e duradouro, significa que este império seria robusto ao ponto de esmiuçar e quebrar todo tipo de barreira. Vamos lá. Todo tipo de barreira ou impedimento que houvesse para o estabelecimento de seus planos. Os romanos alcançaram uma amplitude de domínio como nenhum outro império atingiu. Além disso, o ferro indica o tempo em que este reino subsistiria. A durabilidade e a expansão são marcas deste que é, indubitavelmente, o mais longínquo dos impérios. Daí ser representado pelas pernas, o membro mais longo do corpo. No princípio da era cristã, as religiões romanas respaldava a pacto
Romana, a imposição da Pax Romana, ou seja, aqueles povos que se submetiam a Roma eram trazidos para dentro da Pax Romana. Roma fazia paz com eles, estabelecia sua legislação acima da legislação local, mas permitia que houvesse um administrador local, que houvesse culto, tá certo? Que houvesse a preservação da cultura local, que é o que você observa no Novo Testamento. Os romanos dominam